ufologia e espiritismo. Nós estamos aqui com a doutora Mônica Medeiros, cirurgiã geral, hoje especializada em médico de família, é fundadora da entidade Casa do Consolador em São Paulo, é respeitada pesquisadora da área da ufologia psíquica. Então nós estamos aqui com a doutora Mônica Medeiros, que ela parece-me que não gosta de ser chamada de doutora, né, Jorge? Então ela pediu ontem para que a gente jurasse de pé junto que não iríamos chamá-la de doutora, né? Bom dia, Mônica Medeiros. Bom dia, meus amigos. Bom dia, amigos da Vivência Espírita. Eu não gosto mesmo que do outro lado não tem título, né? A gente complica. Eu vou pra lá, fico achando que eu sou doutora, eu não sou, vai ficar feio. Nossa, chega lá e fala que você é igual a qualquer um. Exatamente, é melhor já não ter título aqui do lado. A doutora Mônica Medeiros, o senhor Roberto Wagner, que estiver nos ouvindo, ele que é palmeirense, verde... Sangue verde. É? Sangue é verde. Sangue verde. Era torcedor, ia até torcer os treinos do Palmeiras em São Paulo. Imagine que tipo de torcedor palmeirense que ele é. Realmente. Então a doutora Mônica Medeiros e a sua mãe que está aqui conosco, ela era filha do Canhotinho, que era o famoso ponta esquerda do Palmeiras. Naquele tempo, quando existia ponta, viu, Jorge? Tinha o Lima na ponta direita e o Canhotinho na ponta esquerda. E o Aquiles era o centroavante. Isso. Era baixinho, bom de bola. Terminou logo a carreira dele, né? Eu não sei, não lembro. Lembra? Eu não lembro. Eu não tinha nascido ainda. Eu não tinha nascido. Então, eu nasci depois que meu pai parou de jogar bola. É interessante que sua mãe estava dizendo ontem, olha, eu tenho uma fotografia lá de Araras, que eu vi o Palmeiras jogando em Araras, e ela falou, ela tinha uma gradinha, naquele tempo não tinha alambrado, Jorge. Então os jogadores se respeitavam, não tinha, mas saía quebra-pau sim, porque lá saía briga para danar no campo da Associação Atlética Ararense, lá de Araras. E eu vi o Berdan Catani, o Lima, o Liminha, o Valdemar Fiume, o Aquiles, o Canhotinho, o Juvenal, Luiz Vidia. Lembra do Luiz Vidia? Que o Luizinho do Corinthians passou uma bola no vão da perna dele, inteiro para Pacaembu, né? E o Ponce de Leão. Então nós estamos aqui com a doutora Mônica Medeiros para falarmos sobre ufologia e espiritismo. Agora você chegou, porque tudo que você estava falando para nós aí era extraterrestre. Né? Mas ontem eu fiz uma série de anotações da sua palestra. A senhora fala muito da raça Grey e dos draconianos, né? Aquele ET de Varginha era Grey? Não, nem Grey nem draconiano. Ele é uma raça provavelmente de intraterrenos pelo tamanho do olho, né? E pela descrição que a Kátia faz, uma das meninas que o viu. A pele dele era bastante espessa e escamosa. Então, provavelmente, ele tem uma ascendência reptiliana. Mas pelo tamanho do olho, pela descrição que elas dão e tudo, ele parece ser um intraterreno. Então aquilo não é história de mineiros. Não, aquilo é real. Existem comprovações científicas, né? O governo brasileiro, notadamente nos últimos 6 anos, começou a desclassificar arquivos militares. Então a Operação Prato, que é a maior operação militar envolvendo o estudo de extraterrestres do mundo, que foi feita na Amazônia, está liberada hoje, está no Arquivo Nacional, toda a documentação, são 5.000 horas de filmagens de naves e extraterrestres. O único caso que não está desclassificado é o ET de Varginha. Porque quando caiu essa nave e esses dois coitadinhos, um deles morreu na hora e o outro ficou ferido, imediatamente naquela época havia um pacto que ainda existe entre o governo brasileiro e o governo americano, para que eles peguem pedaços de nave, tudo aquilo que acontecer relacionado à vida extraterrestre, nós damos para eles fazerem um estudo. E eles vieram e pegaram os 2 cadáveres, que inclusive foram autopsiados na Unicamp, né? E oficialmente isso não acontece, mas a gente sabe que é a realidade. O tenente que tocou no alienígena faleceu ou foi falecido, existe uma dúvida muito séria. E a pressão foi tão grande que os ufólogos que estiveram diretamente envolvidos na pesquisa e na investigação do caso de Varginha, não ufólogos mais são, tamanha a pressão que sofreram, né? Um deles acho que foi o Marco Petit, né? Que teve... Mas o Petit não mora lá, né? Então é mais fácil, você bate e volta, né? Sim. Os que moravam lá realmente sofreram perseguições a sério. Ele esteve aqui com a gente e comentou essa história também, é muito legal. Comentou toda a pesquisa que foi feita. Isso, né? O Petit é o ufólogo brasileiro que mais pesquisa esse caso.
E esse o que falar é verdade mesmo, entendeu? Porque se esteve lá, acompanhou todo o processo, e entrevistou as testemunhas. Isso. Então, o livro dele sobre o caso, né, a verdade sobre Varginha Desvelada, é o maior documento que nós temos sobre um caso famoso, mais famoso que era 51. Eu achei uma coisa legal que ele falou que isso é um caso da aeronáutica, falou que isso não é um problema meu, né? Isso é um caso de nave na Terra, então não é... exato, não estava voando. Então é do exército, né? Já é um relato que comprova que, caiu alguma coisa. Sim, não, mas isso é certeza. Mônica, o interesse em perguntar como você começou essa sua vida de ufologista espírita é interessante porque são casos assim sui generis. Não tem, a gente conhece muitos médios, nós conhecemos muitas pessoas que estão ligadas só diretamente à doutrina espírita. E quase todos os espíritas, têm uma ligação bem forte assim, com essa área de ufologia, né? Porque como a nossa própria doutrina nos ensina e traz sobre as várias moradas que existem na casa do Pai, sobre a existência de vida em outros orbes, nós somos obrigados a acreditar, senão nós não somos espíritas. Mas, assim, uma pessoa que tem esse relacionamento direto, é difícil a gente encontrar como você tem. Quando você começou a despertar a sua mediunidade, que deve ter sido criança, já foi encontrando com extraterrestre? Não, a minha mediunidade foi ostensiva desde muito cedo, né? Eu com 5 anos tinha sonhos premonitórios e eu sonhei que meu avô tinha falecido, iria falecer, né? E faleceu realmente um mês depois. E ele passou a me visitar depois de um tempo e um dia ele falou para mim que ele não poderia vir mais, mas viria um amiguinho dele, né? E eu perdi meu avô 2 vezes. Ele morreu de verdade e depois morreu em espírito, porque ele sumiu. Passado algum tempo, eu acordei de madrugada, tinha um ser branco leitoso, cabeçudo, com olhos grandes, flutuando acima da minha cama. E ele fez com a mãozinha assim, eu não sabia o que era telepatia, ele levantou a mão no ar, eu não sabia o que era telepatia, mas ele falou em telepatia comigo. Ele falou, saudações, eu sou o amiguinho do seu avô. Aí, anos 60, branco leitoso, cabeçudo de amiguinho, pra mim era o Gasparzinho, fantasminha camarada, que era o meu personagem favorito. Esse Gasparzinho tinha uma esfera vermelha na mão, essa esfera volitou, se transformou no planeta Terra e é como se fosse uma tela de cinema. Eu via viadutos, prédios de vidro, vi guerras, vi naves interplanetárias, naves da Terra, foguetes da Terra saindo, vi o tsunami do Índico e outras coisas que ainda não aconteceram. E ele falou, não se esqueça disso, realmente, as imagens continuam gravadas na minha mente. Aí eu acordei de manhã, falei, gente, o Gasparzinho veio me visitar, né? Minha avó e minhas tias falavam, a menina tem uma imaginação fértil. Aí, passado algum tempo, eu acordei, tinha 3 seres cinzentos, pequenos, de olhos muito grandes, né, oblíquos. Um deles pegou pela minha mão e tirou a mão de 3 dedos. Ele me tirou da cama, e eu sei que eu estava em corpo físico, porque eu bati meu joelho na cama da tia Sema, e doeu. A minha casa era aquela casa que tinha corredor, né, ficava tudo apagado, tinha uma luz no meio do corredor. Quando a gente entrou nessa luz, eu me senti puxada pelo estômago, e deu enjoo de estômago, tontura e tal, eu fiquei muito assustada. E quando parou essa sensação, eu estava numa coisa redonda, prateada, né, como aço escovado, e eles 3 estavam sentados numa mesinha, que hoje eu sei que é um painel. E eu vi pela escotilha, eu vi passando assim a terra, né? Aí a gente entrou numa nave maior, esse mesmo Grey, que a raça é Grey, me pegou e me levou para uma... A gente andou rapidinho na nave, ele me levou para uma sala onde tinha uma mesa de cirurgia, com foco. Eu não lembro como eu fui parar na mesa, não me lembro disso. Nada me prendia, mas eu só conseguia mover meus olhos. E ali eles fizeram uma série de exames físicos mesmo. Eles fizeram agulha no meu pescoço, no meu abdômen, enfiaram uma coisa no meu ouvido, aliás, o ouvido direito, que ainda dói até hoje. Esse mesmo Grey aproximou muito do meu olho direito e eu vi muitas imagens. Hoje eu sei que são flashes de encarnações anteriores minhas, né? Eu comecei a ficar muito assustada e estava com dor. E aí um ser muito bonito chegou perto de mim, tocou minha cabeça e por telepatia ele falou, fique tranquilo, está tudo bem, não vamos lhe fazer mal. Eu acordei na manhã seguinte, eu tinha 3 marcas vermelhas no meu abdômen. E aí eu fui passear numa nave com 3 anãozinhos cinzas. E aí eu virei de uma criança com imaginação fértil, uma criança mentirosa. Isso repetiu muitas vezes. Eu parei de falar no assunto porque ninguém sabia me explicar. Ninguém acreditava no que eu dizia, né? Mas a maior parte das vezes que eu fui levada à nave foi em desdobramento. Então era ótimo porque não doía nada. Eu aprendi muita coisa. Eles ensinavam muito sobre trabalhar em equipe, sobre liderar para a paz mundial,
trabalhar em fraternidade, o desvelo que se tem que ter com o planeta, o respeito que tem que ter com todos os seres. E quando eu tinha 11 anos, uma extraterrestre me mostrou o livro dos espíritos e falou para mim, leia. E foi como eu entrei Vocês de não fato. eram espíritas até Não, então? graças a Deus a minha família é espírita. Tá. Eu já nasci em berço espírita. Uhum. Mas 11 anos eles não deixavam a gente ler. O livro dos espíritos não é literatura para criança de 11 anos. Né? Mônica, eu achei interessante essa, na hora que você levanta como criança e você se sente puxada pelo estômago. Será que você estava entrando numa espécie de outra dimensão? Tipo assim, sendo puxada com uma velocidade tão rápida? Na verdade foi o teletransporte. A gente entrou no campo de teletransporte e as moléculas são aceleradas, que é assim que se processa o teletransporte. As moléculas do corpo físico são aceleradas, então você é projetado através de vamos chamar buraco de minhoca, e você se materializa no outro canto. Legal. Então você acha que, você pensa, né, que isso aí é um futuro nosso também, né? Esse teletransporte não vai ser só do Spock, não, e do Capitão Kirk, não, né? Nós vamos fazer esse teletransporte qualquer hora. Aí, vai ser muito mais fácil, né? Porque a gente vai estar trabalhando com energia solar e energias sustentáveis que são corretamente, de todos os pontos de vista, né? Então a expansão tecnológica, quando nós tivermos condições de ter contato com essas civilizações, vai ser muito rápida. Essa vai ser uma forma ótima de transporte. Outra coisa, antes da gente fazer outra pergunta, mas eu queria fazer essa específica porque nós gostamos muito de ficção e a gente vê muita tecnologia nos filmes de ficção. Sim. Eu penso como espírita que tudo isso é ensinamentos que eles vão passando de alguma maneira, que os diretores, os autores, eles vão captando todas essas informações para já ir preparando a humanidade para o futuro. Eles, os extraterrestres, falam isso também para você, olha, a gente está ensinando, deixa isso acontecer nos filmes, passa essa intuição para as pessoas, para eles criarem isso, porque hoje, por exemplo, nós que assistimos Jornada nas Estrelas lá atrás, tinha um radinho de telecomunicador que é igualzinho ao celular. Exato. E depois o celular chega, quer dizer, e agora nós estamos esperando o teletransporte. Você pensa que isso é de propósito, essa colocação nos filmes, para a gente se preparando mesmo? Na verdade, o projeto divino para o planeta Terra, ele está completamente pronto e definido, né? A gente pode até não entendê-lo, mas ele está em curso. Então, diretrizes planetárias, que são os prepostos de Cristo que tomam conta do planeta em todas as suas multidimensões, permitem que os ensinamentos vão descendo, né, como uma cascata de água. E as mentes vão sintonizando de acordo com o seu grau de afinidade, né? Então, todos esses ensinamentos... O Gene Roddenberry, ele tem acesso a questões ufológicas que agora a gente está tendo, como os reptilianos. Ele criou os Klingons são reptilianos. Então, isso veio realmente... o que eles mesmos dizem, né? Através dos contatos psíquicos que eles têm conosco, humanos, são passadas instruções de acordo com a orientação das diretrizes planetárias para que os ensinamentos vai se formando um inconsciente coletivo. Então, quando acontecer, você já sabe que ele estava lá, é como respirar, né? Mônica, você, no seu livro, está dizendo aqui que você foi abduzida desde os 5 anos por seres de tipo Grey. Isso. O que significa? Como acontece essa abdução? Então, a abdução significa um rapto, quer dizer, você é o rapto, né? Você é levado da onde você está sem que você consinta conscientemente. Eu discordo dessa opinião pelo fato de ser espírita. Eu sei que antes da gente encarnar, a gente acorda uma série de coisas que nós teremos que fazer. Eu tenho plena consciência que eu faço parte do projeto Nova Raça Humana por dívidas que eu tenho para com a raça humana e para com o planeta Terra. Então, é a forma que eu tenho também de saldar as minhas dívidas para com o coletivo, porque você vive uma situação muito complicada. Você é levado para uma realidade que não é sua, você não tem quem lhe explique o que é essa realidade, nem sempre o contato é bom, porque existe dor, existem momentos de agonia, momentos de apreensão, né? Mas também existem momentos deliciosos de aprendizado, de convivência com seres mais evoluídos moralmente. Mas a abdução é isso, é um rapto. Então, mas você desmaterializa? Como é que acontece? Existem 2 tipos de abdução. Existe a abdução em corpo físico, que perfaz 10% do fenômeno abdução. Só 10%. Porque eles têm que levar o teu corpo em processo de desmaterialização mesmo. Sim. E rematerialização na nave deles. Então ela é complicada. Mas a mesma matéria que sai daqui é a mesma a mesma matéria que está lá. É igualzinho, não muda nada. Nem um fio de cabelo, né?
É exatamente a mesma. Simplesmente um acelerar. Você acelera o campo atômico e desacelera o campo atômico. Isso para eles é um processo bastante simples. 90% do fenômeno abdução é feito em desdobramento. Então a gente vai em projeção astral e é muito mais simples. O corpo fica aqui e a gente vai ter contato com eles. Então a maior parte dos eventos que eu tive como abduzida foi em projeção astral. E é uma coisa que a gente faz toda noite quando a gente vai dormir, a gente projeta. Os animais, os humanos, quando a gente dorme, o corpo sai, o espírito sai. Não, mas depois lá, seu corpo aqui e seu espírito, perispírito abduzido, os tratamentos que são feitos, como você com disse, o corpo físico, né? Quer dizer, existe um projeto chamado Nova Raça Humana. O que é a Nova Raça Humana? É um estudo da raça humana atual, que lógico, o mapa genético eles tiveram 100 e poucos anos antes de nós pensarmos em DNA. Mas o que é o mapeamento do que são as fragilidades do corpo humano para que a nova raça humana tenha um DNA mais de acordo para atrair espíritos de maior escola. Como é o perispírito que gera o corpo físico, é natural que espíritos de maior escola vão gerar corpos mais aperfeiçoados. Só que a raça humana que habita este planeta é uma necessidade racial, é do próprio planeta. Nós temos uma limitação muito grande do sistema límbico, que é uma região do nosso cérebro onde estão os neurotransmissores, que são os hormônios que traduzem na terceira dimensão as emoções que nós, alma, temos, né? O nosso sistema límbico ele tem uma hiperreatividade, ou seja, entre o estímulo e a resposta ocorrem bilionésimos de segundo. E isso faz com que a gente erre muito porque a gente tem comportamentos repetitivos. Você bateu, levou. É exatamente isso. A gente repete, né, hábitos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade para evoluir, porque nós temos que romper estes curtos-circuitos. Exato. O que eles estão estudando é fazer um sistema límbico que seja aperfeiçoado no sentido de, entre o estímulo e a resposta, você ter o julgo do lobo pré-frontal. Quer dizer, a tua parte filosoficamente superior, a tua parte ética, controle a hiperreatividade. Porque os espíritos superiores fazem isso naturalmente, mas é preciso que o corpo físico acompanhe, entendeu? Uma vez estava lendo uma reportagem de um cientista, ele está dizendo que a nossa raça, aqui no Brasil, futuramente, nós seremos pessoas altas, braços compridos, pés muito grandes, cabeça grande, lábios pequenos, e os dentes também tudo pequenininho, seremos morenos e de olhos puxados. Isso é uma realidade do futuro da nossa raça aqui no nosso mundo? Eu não sei, eu acho que essa descrição que ele está dando é mais possível para Índia, né? Porque por causa da posição equatorial. Na verdade, a futura raça humana ela vai ser sim mais alta, vai ter membros. Já é, isso é com certeza. Vai ser mais alta, vai ter membros mais alongados, vai ter menos cabelos. Né? Porque chega uma hora que você não tem muita necessidade de fâneros, né? Não vai ter apêndice, não vai ter vesícula, não vai ter dentes caninos, não vai ter sisos. Então, existe um aperfeiçoamento desse corpo físico. É exatamente isso que eles estão estudando, criando possibilidades que a gente chama de híbridos, né? Isso. Porque eles pegam o material genético. Os híbridos que você mencionou. Exato, os híbridos. Então, o que eles fazem? Eu tive a oportunidade de participar bastante ativamente desse trabalho. Eles pegam o óvulo da mulher ou o espermatozoide do homem e eles induzem, né, sem fazer o ovo, tá? É só o óvulo ou só o espermatozoide. E eles induzem o princípio da duplicação celular, que é a duplicação do DNA. Quando o DNA começa a abrir, eles introduzem um DNA diferenciado, vamos chamar de alienígena, e esse DNA ele assume o comando do DNA físico. Então, ali cria-se um gameta diferenciado que propiciará o nascimento de um ser diferente. E é experimentação, porque nada é de graça, ninguém recebe nada de graça. Então, eles também experimentam para que se crie uma raça mais aperfeiçoada, a fim de atrair para o planeta Terra, que estará já em regeneração, espíritos de maior escola do que nós que estamos aqui hoje. Vamos para o intervalo comercial. O papo está muito legal. Deixa o Rodrigo falar alguma coisa, daqui a pouco a gente perde a... Não, e as perguntas sobre a também, Isso, a pergunta para sorteio lá sobre ufologia e espiritismo. Você acredita que existe conexão? Então a Patrícia Félix, antes de eu publicar, ela já tinha postado aqui a pergunta, tá? Deixa claro aqui. Patrícia Félix entrou, mandou um bom dia a todos.
Gostaria de agradecer a doutora Mônica, né? Desculpe, mas não deu para chamá-la sem a doutora. A palestra de ontem foi simplesmente maravilhosa e esclarecedora. Eu amei. Em relação à pergunta para sorteio, eu não tenho dúvida da relação de ufologia com o espiritismo, já que Jesus não disse que existe muitas moradas na casa do Pai. E após a palestra de ontem, não me restou mais dúvidas nenhuma. Muito obrigado a todos e um dia de paz e luz. Bom dia, Patrícia. Obrigado, Patrícia, pela aqui. A gente também tem participação da Elza, que mandou um bom dia, a palestra foi maravilhosa. A Meire manda um bom dia. Infelizmente não pude prestigiar a palestra de ontem, pois estou em viagem de estudo em Assunção. Hoje estou conectada com vocês via internet. Acredito que todos estamos conectados, independente de distância ou dimensão. E o elo da ligação é a caridade, o respeito e o amor. Abraço fraterno e a todos, Meire, da Jeff. Gostaria de participar do sorteio, hein? O Antônio Bess, que teve ontem, veio de Campinas para assistir a palestra, né? Voltou bem também, chegou inteiro lá. Foi sair daqui, voltou para Campinas, ontem à noite mesmo. Mandou um bom dia a todos. Foi um privilégio participar da palestra ontem da doutora Mônica, conhecer, contatar e ouvir os depoimentos de um abduzido. Ufologia e espiritismo se completam, explicando as manifestações e fenômenos físicos e espirituais. Embora aparentemente antagônicos, se completam. Cada um detalha mais especificamente diferentes pontos de vista do mesmo objeto. Legal, pessoal, continue participando com a gente aqui. E no final a gente vai sortear os livros da Mônica, 2 livros. Um livro e um DVD. Não, podem ser 2 livros. Sorteia 3, vai. 2 livros e um DVD, assim. Tá certo, então, a gente vai ter 3. O pessoal ligue para nós então no telefone 12 3941 9750 ou 12 3942 9750 também, para poder participar aqui comentando sobre a pergunta. Vamos para o nosso intervalo comercial, tocando uma música Outras Moradas. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Então você já gastou todas as Já gastei todas as possibilidades. Depois do seu nosso trabalho, Muito obrigada. Deus te pague. Sabe uma coisa que eu queria falar? Essa aqui é a pergunta. Perguntar era sobre os chips que a gente não falou ontem, né? Mas eu não falei que o Gustavo ele pode falar hoje. É que eu tinha pedido para não falar porque estava um ambiente tão assim, bom, né? Que eles pediram para não falar, mas hoje a gente fala, eu acho importante. Para aproveitar também, a gente vai participar. Quer fazer alguma pergunta também? Tem o Que telefone. você fez 75. Não, fala aí, pode falar. Mas eu falo. Tá bom, não, aproveita. A afirmação de uma jornalista americana está no livro, acho que é muito interessante. Essa afirmação que você comenta, por favor. Qual esse aqui? Governo americano. Melhorou. Mas é exatamente isso. Ela começa como cética, só que é uma pesquisadora fantástica. Pessoal, vou botar no mudo sim, aqui, nossa, mas daqui a ela é pouco a gente está de famosa. volta.
horas e 34 minutos e nós estamos hoje aqui com a doutora Mônica Medeiros, que é cirurgiã geral e especializou-se em médico de família. É fundadora da entidade Casa do Consolador de São Paulo e é respeitada pesquisadora da área ufologia psíquica. Ufologia psíquica. O que significa isso? Na verdade, a ufologia começou pelo misticismo. Foram os contatados primeiro, que nem o Adamski. Aí veio a corrente científica e aboliu a parte mística, que estava dando muito problema. E desse nome, ufologia mística, ele caminhou até recentemente, que é um nome péssimo, porque não há nada de místico nisso. E aí começaram a usar o termo psíquica, que também é um termo péssimo, porque não é psíquico, é espírita, é espiritualista. Então hoje nós estamos numa campanha realmente, até o artigo de capa da revista UFO desse mês é meu, e é Alienígenas e o Espiritismo. Em que eu coloco as questões do livro dos espíritos, né? Porque o nome correto é ufologia espírita ou espiritualista, para a gente não fechar o dogma, mas ufologia espiritualista, porque não existe outra possibilidade de contato com eles. Né? Já está na banca, viu? Já está na banca. Doutora, a senhora ontem, senhora não, você, né? Pelo amor de falou Deus, ontem que nós estamos terrestres. O que significa isso, que nós estamos terrestres? Nós, neste momento, nesta presente encarnação, estamos nos manifestando no planeta Terra. Portanto, neste momento, nós estamos terrestres. Mas nós não somos terrestres. Nós não somos evolutivos primários do planeta Terra. Este planeta tem 4 bilhões e meio de anos, um pouquinho mais. Então, não dá para você imaginar que você começou a sua trajetória evolutiva pelo mineral da Terra. Se for assim, a gente tem que fechar para balanço, porque a gente não evoluiu quase nada, né? E nós passamos por vários planetas, não apenas desta galáxia, talvez até de outras galáxias, em sistemas similares de projeção evolutiva, quer dizer, nós saímos de um mundo primitivo para um mundo primitivo, de um material para um material, expiação e provas, e já estamos passeando por aí, estamos agora na Terra, porque os nossos espíritos estão sintonizados com o processo de salto quântico, que o espiritismo chama de transição planetária. Nós estamos com, hoje, energia quântica suficiente para fazer o salto da expiação e provas para a regeneração. Então nós estamos na Terra porque a Terra está fazendo este salto quântico. E você, por exemplo, qual a sua idade espiritual? Teria mais ou menos Não, mas são milhares de anos. Milhares de anos. Então nós não podemos dizer que eu tenho 50 anos, tenho 20 anos de idade. Eu tenho muito mais, né? Muito mais. Na verdade, nesta altura, para nós estarmos encarnados num planeta de expiação e provas, no momento da transição, buscando o autoconhecimento, buscando o conhecimento e compreendendo que fora da fraternidade não há salvação, nós já somos espíritos bem experimentados, ainda que para a eternidade sejamos crianças. E é uma referência que a gente tem também, por exemplo, se a gente falar de idade, a gente está tendo uma referência romana, né? Uma visão romana dentro de um calendário, né? Vamos dizer assim, você tem planetas, vamos dizer, que tem dias duração diferente, anos com duração diferente, né? E eles podem ter idades diferentes. Exato. também. No planeta da Sheliana, relativo, né? no planeta da Sheliana, a órbita que eles fazem em torno do Sol Maia é uma órbita bem mais curta do que a nossa. Então, ela, apesar de se estivesse na Terra, ela teria metade da minha idade, ela tem 4 vezes a minha idade. É muito relativo, o tempo é relativo, né? Tem uma pergunta aqui, de que forma a Celiana nos orienta para mudar as fortes tendências primitivas, como se alimentar, de irmãos menores, ter reações relativas com raiva, reativas como raiva, ódio, como transformar essas questões latentes da alma. E eu gostaria que você explicasse quem é a Celiana, né? A Sheliana, Sheliana, né? She, né? A gente chama de She para encurtar, Já que ela chama a senhora de quê mesmo? Unidade. Então Unidade. Ela me chama de unidade para ter noção que eu não valho nada. É um cisquinho. É um cisquinho, exatamente. Mas é bom isso. É bom porque é muito atraente você ter contato com tamanho cabedal de conhecimento como ela tem. E infelizmente trabalha muito a idade da gente, né? Então ela me chama de unidade para eu não sair do contexto, né? Um dia eu tava, sabe quando você tá com aquele mal-estar, eu tava com uma virose, eu não ficava nem em pé, e chega às 7h30 em ponto na segunda-feira, eles estão na casa para fazer o trabalho deles. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Muda a luminosidade da sala. Nossa. É bem legal. Eu posso até encaminhar para vocês as fotos para vocês verem os minutos passando e a sala mudando de cor. É bem interessante. Parece aquela
fotocélula. Isso, é muito interessante. A temperatura altera e tal. Então, a Sheliana, né, eu estava me sentindo mal quando ela chegou e eu falei, olha, eu estou passando mal, eu não sei se vai dar para você atender a 150 pessoas hoje. Ela falou, você consegue ficar em pé? Eu falei, ela vai me dar um passe. Eu falei, claro que eu consigo ficar em pé. Ela falou, eu só preciso das mãos da unidade. Do resto? O resto, Que se dane. se você ficar em pé, tá... ela realmente só usa meus antebraços e mãos. É a única coisa que ela acopla só isso em mim, né? Quando ela foi embora, eu estava ótima. Mas em nenhum momento ela falou para mim, meu amor, minha querida. Essa lembra a história do Divaldo, né? Que ele avisou os voluntários, ela falou, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou com um problema de angina. E ficou deitado. Aí chega A Joana. A Joana Niel e fala, pô, o que está acontecendo? Você não vai trabalhar por quê? Não, eu tô com uma dor no peito, tô sentindo mal. Eu falo, pô, por quê? Você está com medo de morrer? Eu já morri, tô aqui, você vai trabalhar. Mas é bem isso mesmo, né? Então é assim que a Sheila... A Sheila me trata assim, bem desse assim jeito, mesmo. Né? né? E a Sheliana, eu tive o primeiro contato com ela em setembro de 2003, quando ela apareceu na minha casa. Naquela época eu tinha 33 gatos e 8 cachorros. E morava com a minha tia, né, que me criou, que tinha tido um AVC e estava em cadeira de roda, não conseguia andar. E o meu banheiro abria na porta da suíte dela, justamente o meu quarto e meu banheiro ficavam pertinho dela. Sim. Eu estava tomando banho, eu tenho uma Beagle, que é a única que sobrou dos meus 8 cachorros, só tem a minha Beagle, eu estou com 8 gatos agora e uma cachorrinha. E ela começou a uivar. Sempre que entra um espírito na minha casa, ela dá o alerta. Ela está totalmente aberta, né? Ela começou a uivar, eu desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha e saí pro corredorzinho, que aí já era outra casa, corredor pequenininho. Eu não gosto de corredor mais grande. E eu vi um ser muito alto, com mais de 2 metros de altura, bem alta mesmo, como se ela estivesse vestindo uma roupa de mergulho azul cobalto, um cabelo castanho claro até o ombro, liso, né? Olhos muito grandes, claros, muito, fisionomicamente muito delicada, muito bonita. Ela levantou a mão esquerda, né? E mentalmente, por telepatia, ela falou saudações. E eu falei a frase da minha encarnação: a abdução de toalha, não. E aí ela falou que ela trazia uma proposta de trabalho conjunto, em que ela traria uma forma nova de cura para o meu povo. E eu divulgaria por que eles estão aqui. Estabeleceu regras de trabalho, né? E ela é uma extraterrestre que eu reputo assim, ela tem uma enorme sabedoria. Ela tem um equilíbrio emocional muito grande. Mas a particularidade é o amor sincero que ela tem por uma célula. Eu estava num desdobramento... Uma unidade. Uma unidade. Não, mas é célula do corpo mesmo. Célula do corpo. Ela estava fazendo um atendimento para uma moça que queria muito engravidar. Ela começou a falar com as células do útero da moça. Com muito amor. Uma vez eu estava em desdobramento num trabalho de socorro na Amazônia, que puseram uma queimada lá. E o meu trabalho era anestesiar animais que estavam em sofrimento, para eles poderem ser retirados, né, do corpo físico. E eu vi um animalzinho lá queimado, sofrendo muito, e eu realmente senti um ódio tremendo de quem fez aquilo. Porque são pessoas absolutamente cruéis, não têm esse direito. E o coordenador do grupo, Eduardo, falou para mim, volta para o seu corpo físico porque você está atrapalhando. E eu procurei, eles estavam conosco, os extraterrestres, eu procurei a chilena para dizer que eu ia voltar. Ela estava abraçada numa árvore que queimava e ela dizia para a árvore, calma minha irmã, está acabando. Então, esse amor que eu sinto dela é muito grande, né? E ela aparentemente não tem emoção nenhuma, mas a emoção dela é tão profunda que a gente tem dificuldade de captar essa bondade que ela tem. Essa vibração. O Forcato, lá de Pindamonhangaba, ele entrou aqui. O Forcato gosta muito de ciência também, mas ele colocou algo interessante aqui, quando ele fala assim: pelo que foi dito, parece que a regra geral será quebrada, mas a regra geral que ele diz assim: gostaria que a Mônica falasse sobre o assunto. No processo evolutivo até hoje, temos visto que tudo vai diminuindo de tamanho, à medida que a evolução vai se processando. Os primeiros habitantes da Terra, os gigantescos dinossauros, deram lugar a animais mais aperfeiçoados, que através dos tempos foram diminuindo. No campo das coisas feitas pelo homem, as coisas foram diminuindo pelo aperfeiçoamento e só se imaginarmos como eram grandes nossos rádios, do tamanho de uma mesa, né? O telefone que ocupava mais de meio metro quadrado, os primeiros celulares que eram até chamados de tijolão, será que o ser humano do futuro vai fugir à regra, né, que tem sido geral e se tornar um ser maior como somos hoje? Ele está pedindo para comentar, porque naquela hora nós falamos... Sim, não, mas a bem da verdade, né, tornar alguém mais longilíneo é compatível com a busca pelo Sol. Como nós vamos ficar um pouco mais distantes do Sol,
Ser mais alto é justamente, né, é uma consequência de raças que vivem um pouco mais apartadas do astro que nos alimenta energeticamente, tá? É por isso que as raças futuras serão mais altas. Porque a gente vai ter um alongamento da nossa órbita. Agora, você falou que tem pouco cabelo. A gente tem uns que já estão mais adiantados. Já estão treinando. Larga, Cara, a única coisa que eu gosto do meu corpo é o cabelo. Se eu perder isso, o que eu vou fazer? Mas, Mônica, você ontem também falou que nós aqui na Terra nos alimentamos de sofrimentos. O que significa isso? Bom, você comer um animal, né? O animal é morto debaixo de tortura, né? Eles dão aquela pancada ou choque no boi e eles esquartejam com o animal ainda vivo. A galinha, ela tem as suas penas arrancadas e às vezes ela ainda está respirando, né? Imagina que você tirar um peixe da água e deixar ele asfixiar. Então, isso não é tortura? A gente não se alimenta dessa tortura? Não tem necessidade. Olha, a gente é uma raça tão cruel que a gente come bebê. A gente come vitela, come cordeiro, come leitãozinho. Não é? Então, isso são bebês, leitoa, né? Quer dizer, perceba a crueldade, né? Que os bebês, nem os bebês a gente respeita. Isso é de uma vilania tremenda, mas é compatível com uma raça que foi ensinada a se alimentar de carne, porque ele não se alimentava. Né? Os atlantes não comiam carne. Porque diz que a nossa dentição não é para comer carne. Não, então, você pega os dentes dos homens das cavernas, eles não têm caninos. Sem falar o mal que faz também pro fígado e outras coisas. Pois é. O fígado não você sofre. falou também ontem na palestra que foi ou escolhida ou selecionada como unidade porque não comia carne ou não, nada a ver. Eles pediram para você não comer carne. Como ela precisou, eu sou médium de cura, tá? O doutor espanhol trabalha através de mim, nos dias do trabalho você não come carne, porque a gente sabe, a doutrina ensina que você não deve. Mas por que a gente não deve? É uma questão que você tem que perguntar. Porque você faz um ectoplasma mais denso e os espíritos precisam de um ectoplasma mais refinado para poder trabalhar. Os extraterrestres precisam de um ectoplasma ainda mais refinado para trabalhar. Então, não é assim, não coma no dia do trabalho, é não coma, ponto. Isso foi uma coisa que ela estabeleceu clara para mim. Não que ela não vai usar uma outra pessoa que coma carne, só de jeito não nenhum, usar, mas assim, contatar com uma outra pessoa. Ela estabeleceu, você quer trabalhar comigo? A minha regra é essa. Sim. Entendeu? Agora, se você não quiser seguir a minha regra, não tem importância. Né? Porque às vezes eu não vou nas segundas-feiras, quando ela está lá, e tem outros canais e ela trabalha com outros médiums. É diferente de, por exemplo, o doutor espanhol na Casa do Consolador só trabalha através de mim. Por quê? Foi feito todo um trabalho para o arranjo dos meus cristais de apatita sintonizarem, receberem os fluidos dele. Existe uma paridade de DNA entre eu e ele, como existe com qualquer mentor que trabalha por um determinado médium. O extraterrestre não incorpora, ele transmenta. Então, o processo de transmutação, que é chamado de canalização fora do espiritismo, faz com que você não tenha uma necessidade de paridade de DNA. Você precisa ter apenas uma afinidade vibratória. Não precisa ser igual. Não precisa ser igual, não tem que ter essa paridade, nem tem muito como ter paridade com ela, né? Então, ela usa apenas a transmutação, mas ela precisa que eu produza um ectoplasma mais sutil para poder chegar, porque eles não mexem nem no corpo físico, nem no perispírito, eles mexem nos átomos. O trabalho deles é atômico, é recondicionando o campo atômico dos campos perispirituais que estão de-energizados, gerando a doença no corpo físico. Então é um trabalho completamente energético. Levando a sanidade não só para as células, mas para o átomo. O átomo vibrar de forma sadia. Tanto é que eles não querem nem saber o nome da doença. Eles olham e eles vibram energia exatamente no campo atômico que está desvitalizado. Aí você sai de lá naquilo que a gente chama de efeito cucum. Você sai sentindo bem, forte, poderoso e feliz. As tuas atitudes, as tuas escolhas é que vão manter essa energia com você ou não. Entendeu? Mas, Mônica, você falou que, voltando nesses assuntos das vibrações, o que significa onda, que nós vivemos em onda beta? Então, a nossa mente, isso é científico, nós temos ondas mentais. Então, sim, quando nós estamos acordados, despertos, nosso cérebro está em frequência beta. Quando nós estamos naquela sonolência, nós estamos em onda alfa, que é a onda do máximo aprendizado e a onda mediúnica. Quando a gente se aprofunda no sono, a gente entra em ondas delta e teta, que são ondas de projeção. Quando você está completamente desdobrado no corpo físico, você está em sono profundo, que são as ondas mais lentas do cérebro. Praticamente, às vezes você consegue um traçado quase retilíneo, como se a pessoa não tivesse mais vida cerebral.
Então, as ondas beta são as ondas do momento de vigília, de alerta, que a gente está agora, momento de atenção. E é pesada essa vibração? Não, é uma vibração normal, mas ela não é a mais adequada. Por quê? Porque ela é tridimensional. Você está focado aqui. Para você perceber o mundo que nos cerca, a tua atenção não tem que estar mais focada, a gente não concentra para poder dar passividade ao mentor. Então, você entra em onda alfa, quer dizer, você modula a sua frequência de ondas mentais para você poder entrar num estado de compatibilidade com uma mente que está na 4ª dimensão. A onda beta nos segura na 3ª dimensão. É a onda da atividade mental. Que nos atrai ao materialismo. Exato, exatamente. Legal. Deixa eu comentar aqui, o Mauro da Ponte está aqui com a gente lá do grupo 19 de maio, né? Grupo ufológico aqui de São José dos Campos. Camiseta mais linda da ufologia que eu já vi. Linda. Olha, ele tá aqui, olha, tá todo feliz, contente aí. É legal mesmo, eu até comprei uma também, porque eu gostei muito. Muito linda, eu ganhei uma de presente ontem, linda. E ele trouxe aqui um livro da Leslie Ken, chama UFOs, OVNI, Militares, Pilotos e o Governo Abrem o Jogo. Então nesse livro aqui ele pediu pra gente comentar um trecho para tirar essa dúvida com você, né? O que você acha sobre esse trecho, né? Então aqui essa autora, ela comenta sobre o governo americano rotineiramente ignora os OVNIs e quando pressionado libera explicações falsas. Sua indiferença ou rejeições são irresponsáveis, desrespeitosas, com testemunhas dignas de confiança e frequentemente especializadas e potencialmente perigosas. Então, um dos governos que foi procurado, tanto pela Confederação quanto pelos Greys do governo oculto, foi o governo norte-americano, na figura do Truman. O primeiro contato que eles teve foi com o Greys do governo oculto, quer dizer, do lado errado da força, que ofereceu para eles a tecnologia militar, como ofereceu também para o Churchill, como ofereceu para o Stalin, como ofereceu para o Hitler, né? Foram estes os procurados, que a gente saiba, pode ter outros, mas esse é o que a gente sabe. Tecnologia militar, desde que eles permitissem que houvesse abduções, que eles agissem livremente na Terra, abduzindo e pesquisando. Então o que o Truman falou? Ótimo, você me dá o poderio militar e vocês podem pesquisar, mas os Estados Unidos para baixo. Dentro das nossas fronteiras não pode. O que eles fizeram? Quem mais abduz são os americanos. Os primeiros grandes abduzidos foram norte-americanos. Um pouco depois, a Confederação veio e ofereceu para esses mesmos governos ciência de ponta, energia sustentável, agricultura que acabaria com a fome do mundo, purificação da atmosfera, cura de doenças. Em troca, nós não poderíamos mais mexer com o átomo. O que os governos fizeram para a Confederação? Não, muito obrigado. Porque é imperialista. São mentes pequenas, mentes medrosas. Porque eu coloco a necessidade de poder baseado no medo que as pessoas têm. As pessoas têm muito medo. As ogivas nucleares. Isso, exato. Nós entramos em plena Guerra Fria logo depois. Né? Ontem você citou que o Eisenhower, ele tinha contato com Teve. A Laura Eisenhower, a bisneta dele, que inclusive fez parte de um projeto da NASA com adolescentes com inteligência não apenas emocional, a racional, a emocional, quer dizer, o QI, o QE e o QS, que é espiritual, avançados. Existe um projeto na NASA para formar colonizadores de Marte. E ela fez parte desse projeto até que ela surtou. Colonizadores de Marte? Exato. Dizem que já existe, inclusive, montagem de uma colônia lá. Agora, o governo americano nunca vai revelar isso. Você vê, governos do mundo inteiro estão desclassificando registros militares. França, Inglaterra, Rússia, Índia, Argentina, Brasil, Chile. Está todo mundo desclassificando, mas os americanos não. Por quê? Porque eles têm bases, como a Área 51 é uma delas, por exemplo, eles têm bases com extraterrestres do governo oculto, criando essas armas químicas, criando tecnologia de ponta, esses aviões que voam. Muitos dos discos voadores que a gente vê, que são físicos, são da Terra, são tecnologia já na Terra mesmo. Não são naves de outros planetas, entendeu? Me explica a respeito do governo oculto. O que significa isso? Bom, a Terra, na sua época primitiva, ela recebia visitantes de outros mundos que eram cientistas, pesquisadores, mercenários que vinham aqui para roubar e colonizadores. Tinha gente que chegava aqui, a nave quebrava e acabava ficando porque não tinha opção. Uma das raças que veio e estabeleceu uma colônia aqui, estabeleceu no continente da Lemúria, que é onde hoje é o Oceano Índico.
Eles eram seres de altíssimo poder mediúnico. A mente deles era muito... Os lemurianos. E eles vieram aqui justamente para buscar o trabalho da energia telúrica. Eles queriam experimentar como eles poderiam manipular a própria magia num planeta primitivo. Quer dizer, a energia telúrica era elevada a N potências, né? Mas aqui, né, você pega, são os seres moralmente deficitários, com um poder mental extraordinário, num planeta que tem uma composição primitiva ainda, que é primeva, que está crescendo. Eles acabaram se desequilibrando e entrando em guerra entre eles mesmos e a ponto de destruir a própria Lemúria. Alguns destes seres, ao desencarnarem, voltaram para o seu planeta de origem, outros permaneceram na Terra por amor e outros permaneceram na Terra porque não tinham condição de sair. Ficaram aí milênios em catatonia. E a Terra começou a receber influxo de outros planetas, aí já seguindo a diretriz planetária determinada por Jesus, que é o responsável pelo planeta Terra. E os capelinos? Entram nessa história? Entram no Homo erectus. Quando a humanidade atinge o Homo erectus, quer dizer, já começa a ter uma estrutura, nós começamos, exato, já tem vocábulos iniciais, já tem tribo, já domina o fogo, já tem ferramentas, já tem uma estrutura similar à família. Isso de 30 mil anos para cá. Isso, de 30 mil anos para cá, mais ou menos. Aí estes Homo erectus começam a receber exilados de capela os mais grotescos, os mais radicados no mal, que pela inteligência superior começam a trazer o progresso, ainda que inconscientes da própria verdade. E usando o bem e o mal, que ele às vezes não sabe distinguir qual é o correto. Né? Então, na verdade o caos serve à ordem, só o caos que não sabe, mas tudo faz parte de um projeto divino. Nesse momento existe um planeta que está exatamente como nós, né, em autodestruição por causa da sua humanidade, no caso Nibiru, e por guerras internas um deles vem parar aqui, descobre que aqui tem o ouro porque eles tinham destruído a magnetosfera e os cientistas chegaram à conclusão que se eles polvilhassem a magnetosfera com um pó de ouro, eles fariam um escudo refletor do Sol. Como a órbita de Nibiru é muito longa, ao passarem por diversos sóis, eles estavam morrendo mesmo, de efeito estufa fatal. Um exilado lá do planeta deles caiu aqui, descobriu o ouro, né, e avisou, olha, tem ouro no planeta Terra, mas eu quero ser rei. Eles falaram, chegaram aqui, liquidaram o cara, mas vieram dois meio-irmãos, o Enlil, que era militar, e o Enki, que era cientista. E eles queriam que o Erectus trabalhasse para eles, porque eles eram muito para poder para cavar a Terra. E os Erectus nem entendiam do que eles falavam. Aí eles criaram um híbrido com o DNA deles e o DNA dos Erectus, criando o Homo sapiens. E nestes Homo sapiens encarnam o restante dos capelinos e seres de Orion, onde havia uma guerra terrível, né, com destruição até de planetas, que vêm para cá exilados, começando a dar então para a raça humana o seu primeiro passo definitivo no rumo à evolução. Ou seja, vieram os piores. Sim, nós nascemos dos piores e somos... melhoramos muito, olha, a gente melhorou muito. Deixa eu só comentar aqui também. Deixa eu só terminar o governo oculto. Então, o que acontece? Você tem lemurianos desencarnados, nibiruanos ruins desencarnados, e aí eles vêm se juntar, humanos desencarnados, greys, quer dizer, faz uma miscelânea. Logo depois do grande dilúvio, né, que é quando a Terra sofre realmente um abalo do seu eixo. Realmente é real, sim, é real. A Terra sofre uma inclinação do seu eixo, quer dizer, modifica a órbita, modifica todo o sistema solar, mas isso é uma contingência normal que deveria acontecer mesmo. Nós passamos a receber seres de outros planetas aqui. E exilados de um planeta do sistema do dragão, reptilianos chamados draconianos, aportam na África. E são muito cruéis, né? E estes draconianos estabelecem o seu comando ali, criam os sangues azuis para que o DNA deles continue puro e ao desencarnarem unem-se com os magos negros e esses seres aderidos do mal, os magos negros da Terra. Magos negros a gente já trabalhava muito com os magos negros, né? Então eles constituem este governo oculto que hoje comanda todas as instituições de poder do planeta Terra. E é contra eles que Jesus luta e nós temos que lutar também. Trabalhava de que jeito, Rui? Trabalhava de que jeito? Trabalha na desobsessão, né, no combate espiritual. Só para deixar claro. Senão o pessoal vai achar que o Rui aqui... Os magos negros era a apometria, né? A apometria trabalhava muito com os magos. Você vê, né? A Umbanda foi trazida para a Terra para combater a magia negra deles. A Umbanda é magia branca.
Por que está confusa a prática da Umbanda ainda? Porque nós não temos um codificador. Então você não tem Umbanda pura, porque Umbanda não tem ritualismo. Você tem candombanda, umbamblé, você tem misturas. Umbandaime. E tem também o espiritismo misturado umbancismo, né? Mas esse eu acho até positivo. Eu também. Sim, essa mistura também. Esse eu acho positivo. E entrando no espiritismo também, os conceitos sendo adotados cada vez mais pelas outras religiões. Com também. certeza. E vamos falar antes da gente entrar agora para o comercial, né? Que acredito que a gente já tem que entrar. Comentando sobre a pergunta, ufologia e espiritismo, você acredita que existe conexão? O Aécio César, que tem uma coluna no nosso site também, chama Luz Infinita, ele manda bom dia a todos do Vivência Espírita. A entrevistada de domingo, Mônica de Medeiros. Quanto ao assunto, acredito sim. Embora que primeiro, além desta conexão existente entre ufologia e espiritismo, temos que analisar melhor e acreditar. Eu tive um prazer de ver uma nave assim que abri a janela do meu quarto, em uma distância que não sei calcular, mas a vi em forma de um charuto cinza metálico. Nas primeiras horas da manhã, é pena que não ter conseguido fotografar e tudo mais, né? Um forte abraço a todos. Interessante, né? Interessante o relato dele também. Se der, depois eu gostaria de falar por que algumas pessoas veem ou não. Ele vai ficar bem surpreso. Legal. E só comentar aqui também, a gente pode comentar depois dos comerciais também. Então, o Valdeci Braulio também diz: Jesus já previa na Bíblia a existência de outros mundos. Kardec, através do Livro dos Espíritos, apenas ratifica o que Jesus falou. Logo, se nós espiritualistas, espíritas, negarmos essas verdades, seremos iguais àqueles que Jesus citou. Cego é aquele que não quer ver. Legal, pessoal. A gente tem bastante participações aqui também no WhatsApp. A gente tem aqui, só ler mais uma para a gente ir lá pro comercial. Então a gente tem lá a Margarida Santos. Assisti a palestra de ontem pelo YouTube e adorei, né, no YouTube Live. Lembrando que a gente está com o YouTube Live aqui também ao vivo. É só entrar no nosso canal aí, Vivência Espírita, e se inscrever. Estou aprendendo e amando o programa. Gostaria de participar do sorteio. Não sei como explicar, mas não tenho dúvidas sobre a conexão. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal, pela participação. Diga. Não, Jorge, eu só queria dar um abraço, porque eu estive ontem lá no sítio do João, e ele pediu para mandar um abraço para ele. Então nós estamos mandando um abraço para a Lúcia, para a Amanda, para o José Luiz, para a Inês, para o João e para o Igor. E nós tivemos ontem lá, uma tarde maravilhosa, passando lá com o pessoal. E então eles pediram, que são ouvintes assíduos do nosso programa. O João, inclusive, participa com você lá do Anjo Ismael, né? E ele então pediu que eu mandasse um abraço. Um abraço para vocês todos, essas pessoas maravilhosas que nós tivemos contato ontem. Legal, um grande abraço para todos aí, né? Para o João também. Vamos passar para essa aqui. Você já viu? Não viu você. Então a Vera Perseguini ligou aqui para nós. Se esses seres que viram são seres de bem ou do mal, né? Um grande abraço para Adriana, Helder, né? Vera Perseguini do Bosque dos Eucaliptos. Se esses seres são bem ou do mal, né? Acho que talvez ela está querendo dizer moralmente. Bom, né? Dia, Vera. Tem dos dois tipos, viu? Não é porque é ET que é bonzinho, não. A Vera é conterrânea do Chico Xavier, ela é lá de Uberaba. De né? Uberaba. Beleza. É lá de Uberaba. Um grande abraço para minha amiga Vera. Vamos então para mais um intervalo comercial aqui. Coloquei a música agora aqui da Célia Tombre, Transição. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Sabe o que a gente pode fazer? Se você topar, se a Xelena topar também, a gente podia fazer um pinga-fogo. O que vocês acham? Com quem? Com ela? Se eu topar, né? Deixa eu ver. Como eu falo assim, pinga-fogo no YouTube, perguntas e respostas. Assim, Não, hoje? Não, sim, ela topa. Ela já falou que está à disposição. Depois como agendar. Ela já falou que está à disposição.
for te A gente colocar faz no lugar. igualzinho você fez lá. Sim, A gente marca tranquilo, Aquela meia hora de tranquilo. palestra, depois você fala, se prepara e fala, ó, Tranquilo, pessoal, agora é vai só chegar agendar, um- assim, Você faz um tema como eles também. têm janela, né, pra poder vir, é só falar, é tal dia, tal hora, porque ela falou, estou à disposição, então ela abriu a possibilidade. Legal. Então é só vou definir a hora e eu passo pra ela, porque a agenda dela, ela tem uma agenda maravilhosa, ela faz o que ela quer. Pra você Não, dar só um atividade. Dou. Mas é Queria- diferente. Não, queria a
fez-se humano, ele que é luz estelar, para que pudesse entre nós trafegar e cantar o seu verbo de luz. Fez-se simples, ele que conhece e compreende toda a complexa e grandiosa estrutura do universo e as leis do Criador. Exemplificou a humildade, mesmo tendo em suas mãos o destino de todo o planeta. Quando tantos esperavam o conquistador, ele veio ser servo de todos, amparando as mazelas humanas, curando as feridas da alma, sustentando as necessidades do espírito. Quando muitos queriam um Messias rei, ele se fez operário, filho de carpinteiro, vindo de um vilarejo simples, quase desconhecido, para que seu verbo de luz conquistasse os corações. Quando outros anelavam pelas conquistas terrenas, pelos tesouros que brilham aos olhos, ele apontava para as riquezas da alma. Quando muitos elegiam a beleza, a fama, as ilusões do mundo, ele estava com os coxos, leprosos, cegos e estropiados do corpo e da alma, mostrando a transitoriedade da vida física. Quando tantos se perdiam em tradições e regras vazias, ele dava novo significado às coisas e aos atos, ensinando que o exterior nada significa se não reflete o mundo interior, esse sim, de grande importância. Trafegava entre poderosos, ricos e intelectuais, mas também entre os simples, os analfabetos e os pobres, pois via a todos como almas em evolução, seus irmãos, filhos de Deus. Se tantos elegiam as armas, a guerra e a morte como ferramentas de conquista e usurpação, ele veio conquistar o mundo sem nada usurpar, falando e vivenciando o amor na sua mais alta expressão. Se a época foi incompreendido, preterido ou ignorado por muitos, não foram poucos aqueles que se deixaram tocar pela sua presença e nunca mais voltaram a ser os mesmos. Naqueles dias, graçava a violência, a barbárie e as injustiças. Não muito diferente dos dias de hoje. Naqueles dias, o poder, o dinheiro e as glórias externas eram o desejo e ambição dos homens, tal e qual nos dias que hoje transcorrem. Se a tecnologia, filha do intelecto, transformou o mundo, nós ainda continuamos praticamente os mesmos. O amor, filho do coração, ainda guarda espaço para surgir em nós e nos transformar intimamente, para que o mundo então se transforme efetivamente. Somos todos nós ainda os cansados e aflitos que ele aguarda pacientemente para nos amparar. Somos ainda os estropiados, não do corpo, mas da alma, necessitados dele para nossa cura definitiva. Somos aqueles de alma sofrida pelas opções infelizes que fizemos, agora sedentos da sua paz. E ainda hoje ele nos aguarda, para que, cansados das ilusões da vida, possamos tê-lo efetivamente como o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é sempre a melhor resposta para todas as nossas necessidades, anseios e carências. Como há mais de 2000 anos, ele prossegue o pastor fiel, o jardineiro das almas, nosso mestre e Senhor. Não nos percamos nos labirintos do mundo, entre a incerteza e a solidão. Entreguemos nossas vidas ao amor não amado e sintamos os benefícios da sua presença em nós. Façamos isso. São 9h16, estamos no momento de Gavale. Mônica, gostou da mensagem? Maravilhosa. Falar de Jesus é sempre bom. Tem algum comentário? Sim. Olha, eu não sou engenheira, então eu não vou perguntar para um ET como é que ele faz a nave andar. Mas eu quero saber filosoficamente como eles são, né? E eu perguntei para a chiliana uma vez se eles acreditavam, se eles conheciam Jesus e se eles acreditavam nele. Ela falou que ele é a referência do amor puro, perfeito e pleno. E ela me mostrou uma imagem, né, do momento em que ele foi materializado dentro do útero da Maria por inseminação artificial.
Sabe quando a bomba atômica explode, que tem aquele spread de energia? Então você imagina um mundo que estava cinzento, obscuro, com a maior parte dos seres sem esperança, sem levantar a cabeça moralmente, né? E de repente o fato da energia dele extremamente reduzida para poder viver aqui, no momento em que essa energia atinge a terceira dimensão, ocorreu um spread de energia que abraçou o planeta inteiro, fazendo os espíritos de luz se fortalecerem no seu intento, animando minerais, vegetais, animais, animando homens que estavam escravos para sonhar com a liberdade, acordando aqueles que estavam adormecidos, abraçando os que estavam no umbral grosso, rompendo um pouco da carapaça de ódio que nasce do medo que eles têm. Então ela falou, isto é Jesus. Olha o que é este ser, né? Que realmente é o comandante, não apenas do planeta, mas de toda esta galáxia, né? Então, para mim, Jesus é o que deve ser ouvido, seguido, mas sobretudo sentido. Eu acho que no momento em que as nossas memorias captarem e permitirem que aflore tudo que ele deixou aqui, a gente dá o salto quântico. Muito bacana. Mônica, então você, a opinião não, é o pensamento dos extraterrestres que você tem contato é que Jesus, porque muitas vezes a gente pensa que Jesus é apenas o governador planetário aqui da Terra. Não, Jesus, na verdade é muito mais. Jesus é o Logos Galáctico, ele é o governador de toda esta galáxia. Provavelmente ele deve ter se sacrificado por outros também. Sacrificado entre aspas, eu digo, também encarnado em outros orbes para poder fazer a mesma coisa. Segundo a Sheliana, sim. Segundo as passagens em vários planetas de vários sistemas desta galáxia. Com a mesma missão redentora, mas não necessariamente sofreu o que sofreu na Terra. Tá? Porque para saber também mais ou menos o que ia acontecer, porque Jesus às vezes a gente fica falando que ele faz previsões, digamos assim. Quando ele fala antes que ele poderia ser sacrificado, né? Sim. Isso já é um somatório de experiências, com certeza, das probabilidades, eu acho. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, o que a Sheliana falou é que como a Terra ia receber mesmo, quer dizer, houve o concílio a respeito da raça humana, que era hostil, primitiva, não ia, tá? Houve um concílio que é chamado de Conselho dos Sóis, né? Que são os espíritos mais elevados, a respeito da raça humana. E muitos desses achavam que tinha que eliminar a raça humana, porque ela nasceu com um defeito genético, que é justamente a hiperreatividade do sistema límbico. E Jesus falou que não, que deveria se dar uma opção a ela. Mas quando isso aconteceu, né, a fofoca chegou lá para o governo oculto, e eles então começaram a escrever um roteiro que impossibilitaria a vinda dele para cá. Apesar deste roteiro cruel, ele veio, ele se auto-outorgou esta missão e veio por amor, inclusive a eles. Exatamente. Entendeu? Então ele falou, eu não vim para romper as escrituras, eu vim para cumpri-las. Quer dizer, vocês escreveram o roteiro para mim, sem problema. Eu vou cumprir o roteiro, mas eu vou deixar também em vocês a semente da Boa Nova. E foi o que ele fez. E o Chico dizia que ele demorou, assim, uma média de mais de 2000 anos para chegar até aqui, né? Sim, ele foi se apagando durante milênios, é isso mesmo. E provavelmente também deve ter passado por muitos outros também, por cada dimensão nesses 2000 anos. Quer dizer, exato. Não foi ficar, tipo assim, vou ficar 2000 anos paradinho aqui só para me preparar para chegar. Não, Jesus lá, é extremamente ativo, né? Um cara que não para. Porque o amor faz você ser ativo, né? Ele foi se reduzindo e foi passando em dimensões cada vez menores, a fim de ir adaptando, né? Ele foi se adaptando, porque ele teve que recriar-se como um ser com perispírito, reduzindo. Imagina o sol apagar. Jesus é equivalente a 2 bilhões de sóis nossos. Entendeu? Imagina isso se apagar. Para poder chegar no útero de uma pessoa. Quer dizer, aquilo foi inseminação artificial? Sim. Mas na hora da vivificação da matéria, que foi aquele ovo híbrido que estava ali, ele tinha que estar absolutamente reduzido a um infinitesimalmente menor do que ele é, para poder se manifestar aqui por um número muito pequeno de anos. Ele seguiu exatamente o roteiro que foi definido para ele, para deixar claro. Eu sou aquele que prometeram que ia trazer a concórdia ao mundo, a salvação, a libertação, né? Mônica, e até depois depois da crucificação, depois que ele morre ali, ainda tem aqueles 3 dias, né? Que
eu penso que nesses 3 dias foi visita ao submundo. Sim, também. ele esteve mesmo. Ele Né? foi mesmo para o plano inferior, não em enfrentamento, mas em absoluta Pra levar a luz para também, levar a né? luz. Ele esteve 3 dias lá com os piores, que estavam se regozijando, achando que tinha morrido. E eu fico imaginando a cena. Ele entrando e os caras falaram, como assim? A gente pensou que se livrou dele, né? E com certeza ele resgatou o maior número de almas que ele pôde naquele momento. Exatamente. Porque a presença dele já era alterante, né? Ele era transmutadora. Vamos encerrando o nosso momento Gigavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12 21 34 45 35. 12 21 34 45 35. Gigavale Atacado. São 9 horas e 23 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga Mônica de Medeiros, cirurgiã geral, médica de família, fundadora da entidade Casa do Consolador de São Paulo e é respeitadíssima pesquisadora na área da ufologia psíquica. Eu queria perguntar para a Mônica, assim, agora mais por exemplo, porque a gente sempre ouvia falar em médico de família, mas era aquele médico que andava com a maletinha dele, indo de casa em casa, não precisava atender as pessoas. Isso de se falar que é médico de família é mais ou menos um resgate daquilo que já existiu, que a gente achava tão romântico, tão legal, mas não dá mais pra você sair de maletinha de casa em casa. Não, mas é a humanização da medicina, né? Porque os médicos, quando foram se super especializando, porque a tecnologia está muito grande, não dá para você saber tudo, eles também foram se desumanizando. Quer dizer, a relação médico-paciente ficou sendo secundária. E o médico de família é um resgate a esta relação humanista do médico realmente que senta à beira do leito do paciente, que conhece a história da família, que conhece o nome do cachorro, né? E o médico de família é o que acolhe. Então, porque lógico, a doença, você não pode tratar a doença, você tem que tratar o doente. O doente é o contexto onde ele está inserido, né? Então fica muito mais fácil você ajudar uma pessoa a se curar se você compreender o contexto psicológico, social da sua família. Por isso que eu gosto da medicina de família. Eu acho que é o maior avanço que a medicina já teve. É o futuro. Tenha certeza Legal. que é o futuro. Mas o médico de família não é ir na casa da pessoa fazer visita. No programa do projeto de saúde da família que o SUS criou, o Serra criou, que é esse fantástico projeto, o médico de família a gente atende na UBS as famílias. E uma vez por semana você vai nas casas de saúde, nas casas das próprias pessoas, atendê-las também. Ver aqueles velhinhos que não podem sair, ver a estrutura que eles estão vivendo. Esse projeto é bárbaro. Já vi pela televisão também que dá muito certo. Assim, algumas regiões têm melhorado muito a qualidade de saúde, de vida das pessoas, porque todos estão indo se consultar. Você se torna amigo, né? Eu me tornei amiga das famílias. São amigos meus, né? São pessoas que eu amo muito. Mas na minha cidade tinha esses médicos que ia fazer a visita. Inclusive meu pai, coitado, precisou, teve que chamar os médicos. Mas lá era muito comum os médicos depois levar a galinha para casa, a abóbora. Quando eu estava na Unicamp, no meu internato, eu ajudei um senhor lá. E ele me deu um peru de presente. E eu não vou matar o peru. A gente manteve o peru vivo até ele desencarnar. Mônica, só comentar aquela pergunta que ficou pendente no outro bloco, que era sobre pessoas que veem aeronaves, OVNIs, né, objetos voadores não identificados, né? Como que funciona isso? Como então, que eles uma veem? coisa que é muito clara, né? Ninguém vê uma nave por acaso, porque para você ver a nave através do seu DNA, porque o DNA para os extraterrestres, o nosso DNA tem uma frequência muito específica, é uma frequência que eles conseguem identificar assim com uma minúcia muito grande. Então, quando eles encontram aquele DNA que faz parte de um projeto que esteja com eles, existem vários projetos, o Nova Raça Humana é apenas um deles, que você esteja dentro de um desses projetos, eles mandam uma onda eletromagnética
que você capta como uma mensagem subliminar, que faz com que você vá para a janela ou levante os olhos na hora certa, na direção certa, e você vê a nave. Isso chama-se ativação. Então ninguém vê uma nave que eles não têm interesse em fazer contato ou estejam querendo dizer, olha, você já é contatado por nós, acorda, porque você tem coisa para fazer. E ótimo. E quando eles fazem esse contato, eles necessariamente, a pessoa precisa ter algum mecanismo ali de comunicação, como eu já assisti alguma palestra sua, você falando de chips, né? De implantado nela, ou não precisa ter? Não, não precisa, porque o que são os chips? São dispositivos criados por eles, tanto pela confederação como pelo governo oculto, que aqui eu estou falando em tecnologia. Sim. Esses chips tanto podem ser colocados no corpo físico, e portanto são da atual encarnação, como serem perispirituais e são colocados em qualquer encarnação. O Roger